Shalom de Deus, como é que você está? Como é que está a vida? Se eu tivesse que traduzir, tem um louvor que fala: ouço o barulho, ouço o barulho, eu ouço o barulho, sim. Eu ouço o barulho de um novo tempo, eu ouço o barulho de um novo ano, eu ouço o barulho de uma nova estação, eu ouço o barulho, sim, do movimento de Deus, eu ouço o barulho, sim, pela fé da igreja do Senhor sendo renovada a partir da sua entrega, do seu arrependimento, da sua humilhação, da sua santidade, da sua reconciliação com o Senhor. Eu ouço o barulho de um novo tempo, eu ouço o barulho de um novo movimento, de um novo mover, de um arrependimento profundo e real. Eu ouço o barulho de mudanças de comportamento, de mudança de mentalidade. Eu ouço esse barulho pela fé. Eu ouço o barulho de um tempo onde os corações ardam profundamente pelo Senhor e que tudo que importe é nós estarmos com Ele. Eu ouço o barulho, sim, de uma nova estação. Mas antes da gente falar de uma nova estação, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estação que está se findando, sobre o fim dessa estação e o início de uma nova estação. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu resumo desse ano, daquilo que eu consegui extrair, viver, entender e principalmente praticar. Tem um vídeo que eu até falo sobre algumas experiências, mas a experiência que me traz assim, algumas delas é justamente a primeira, que foi muito forte, foi quando o Senhor me chama a atenção. E eu sempre digo que quando o Senhor fala comigo, quando o Espírito Santo fala comigo, que me dá uma direção, me dá um comando, eu sempre peço um fundamento, um respaldo na palavra de Deus. E aí eu, de repente, fui confrontada, e o Senhor diz: o reino de Deus é tomado por esforço. Isso significa que eu preciso me esforçar. E aí eu fui para a palavra e o Senhor começou a trabalhar em mim, e eu comecei a fazer algumas mudanças na minha própria estrutura, mudando algumas áreas da minha vida, mudando alguns comportamentos, padrões que eu adquiri no decorrer da minha vida, que foram comportamentos inadequados, comportamentos realmente que não me traziam, não eram saudáveis. E aí eu comecei a trabalhar aos poucos. E aí é quando a gente começa a fazer as mudanças que nós precisamos, os resultados, eles sempre vão aparecer. Sempre os resultados, eles vão aparecer. E aí eu comecei a ver alguns resultados que antes eu não conseguia. E um outro ponto que o Senhor também, ele me confrontou e trouxe para a minha vida, foi justamente essa questão do governo. O que me governava, o que me governou durante essa estação de 25. O que verdadeiramente me governou, porque às vezes nós temos a ideia equivocada de que quem está nos governando é o Senhor, mas às vezes não é. Às vezes nós somos governados por tantas coisas que a gente imagina assim: não tem nada a ver, né? Aquela velha história do nada a ver. E aí a gente vai trabalhando dentro dessa questão e a gente começa a realmente entender muitas coisas. Então, eu entendo, e eu comecei a entender que, apesar de eu entender que eu era totalmente governada pelo Senhor, quando o Senhor me traz essa palavra de confronto, eu entendi que eu não era. Que existiam coisas simples na minha vida que me governavam, que estavam no lugar que não deveriam, que ditavam as normas daquilo que eu fazia ou deixava de fazer. E não era Cristo. Eram comportamentos, eram padrões inadequados, que a gente vai automaticamente repetindo no decorrer da vida, e a gente começa a achar que isso é muito natural, que isso é muito comum, que isso está certo, mas na realidade não está. E a gente precisa estar atenta a essas questões. Muitas vezes nós não mudamos o nosso padrão comportamental,
a nossa mentalidade, porque quem está no comando é o engano. Então, uma vez que eu estou sendo enganada, que eu acho que eu sou, quando na realidade eu não sou, e aí o engano ele faz a festa, porque de fato eu não estou bem dentro dessa estrutura de ser realmente governada totalmente pelo Senhor. Que existem coisas que ainda me governam, que não deveriam. Então, quando a gente não entende isso, a gente vai realmente ficar bem distante daquilo que nós deveríamos estar fazendo ou realizando. Tem uma outra coisa assim que o Senhor aconteceu comigo muito forte nesse tempo, foi sobre um olhar mais profundo sobre a questão da batalha espiritual, a questão da família, a questão geracional. Eu não tinha muito entendimento sobre isso. E de repente Deus ele me traz essa consciência que a minha vida não é só sobre mim. E eu passei a minha vida toda pensando só sobre mim. Mas não é sobre mim, é sobre a minha geração, é sobre minhas futuras gerações, é sobre o legado que eu vou deixar para as futuras gerações, para os meus filhos, para os meus netos, para as próximas gerações. E às vezes eu vivi a vida toda dentro desse contexto olhando para o meu umbigo, querendo só que minha dificuldade, meu problema, minha luta, minha dor fosse resolvido, quando que na realidade não é sobre mim, é sobre gerações, é sobre a extensão, é sobre o crescimento, é sobre levar uma mensagem aonde ainda nem existe, que são as futuras gerações, aquelas pessoas que ainda estão sendo preparadas. E a gente começa a perceber muitas coisas. Uma das coisas que eu também fui muito trabalhada esse ano foi a questão da prática. Eu percebi um padrão em mim, digamos, muito ouvinte. Então eu passei uma grande parte da minha vida sendo ouvinte e muito pouco praticante da palavra. Pouquíssimo praticante. E aí, uma das coisas que me fez atentar para isso foi diante dos desafios. Por exemplo, quando a gente está diante de um desafio, diante de uma dificuldade, normalmente, e é natural do ser humano, a gente focar naquela dificuldade, focar naquele problema, focar naquela questão. E aí, o Senhor me trouxe para prática esse ano e eu realmente comecei a entender muita coisa que eu não entendia e colher resultados. Quando, diante de algumas situações de dificuldade, eu passei a profetizar, eu passei a dar nome para a situação, eu passei a declarar que mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquela dificuldade, mesmo diante daquela dor, mesmo diante daquele conflito, Jesus Cristo disse que eu sou mais do que vencedora. E uma vez que eu sou mais do que vencedora, porque Jesus disse, se ele disse, está dito, eu comecei a me apossar desta palavra. Eu comecei a tirar minha visão, eu diria a minha visão da dificuldade, a minha visão da luta, do problema, da dor, e comecei a olhar de fato a palavra não mais só pelo conhecimento, não mais só pelo saber, mas começar a aplicar na vida real, começar a aplicar com consciência, com entendimento e com clareza, e vestindo essa palavra de uma maneira que eu realmente pudesse declarar que independente daquilo que estava acontecendo, Jesus disse que você, nós somos mais do que vencedores. Porque o fato, nós somos. Não interessa como a gente vai virar esse calendário, interessa é quem vai virar o calendário conosco. O calendário ele pode ser virado talvez de uma forma que eu ou você, nós gostaríamos que fosse diferente, mas independente da forma que ele está sendo virado, nós não estamos só, nós nunca estaremos só, e ele já declarou sobre nós que nós somos mais do que vencedores. Você, minha irmã, é mais do que vencedora. Não se pegue na virada somente do calendário.
Porque se você entra nesse novo tempo com o mesmo padrão disfuncional e inadequado que você tinha esse ano, você vai entrar nesse ano, vai entrar dizendo assim mesmo, é só uma mudança de calendário, é só uma mudança de folhinha, como você pode dizer aí na sua cidade, é só uma mudança de ano, é só uma mudança de estação. Não, não é só uma mudança de ano, não é só uma mudança de estação, porque você nunca mais vai poder viver a estação 25. A estação 25, ela se encerra daqui a 1 ou 2 dias. É 2 dias 30. Daqui a 2 dias. E você não vai mais voltar, mas você escreveu uma história nessa estação. Não anule a história que você escreveu. Ah, mas foi tão pouco, não interessa. Que seja uma única linha. Você está escrevendo essa história. Nós estamos escrevendo a história da igreja primitiva que iniciou lá em Atos. Nós fazemos parte dessa história. Não diminua, por mais que foram poucas coisas, mas você chegou até aqui. Não coloque na sua mente, é só uma mudança. Não, é uma mudança de estação. E para essa nova estação, eu preciso sim passar pelo processo da renovação da minha mente. Eu preciso sim passar pelo processo da renovação da minha mentalidade. Eu preciso sim passar pela transformação do meu entendimento para que eu entenda que eu estou entrando nesta nova estação. Eu não estou entrando sozinha, eu estou entrando mais do que vencedora e eu estou me propondo a ser muito mais praticante nesta nova estação do que eu fui em todas as outras estações passadas. Esse seria uma forma inteligente, consciente de entrar nessa nova estação, sabendo quem você é e quem está com você neste barco. Quem está com você nesse barco é Cristo, então não tem como dar errado, porque Ele garante a vitória. Mãe, vai lá nessa tua força, que o Senhor é contigo. Eu desejo realmente que essa nova estação, ela chegue cheia de muitas grandes revelações de Deus para a sua vida, que ela chegue cheia de muitos aprendizados e principalmente de muita aplicação prática, porque nós não somos chamados para viver, sermos ouvintes, nós somos chamados para sermos praticantes. E como praticantes da palavra de Deus, nós nos posicionaremos, nós nos manteremos, mesmo diante dos desafios. Desejo a você um excelente resto de ano, final de ano muito abençoado, e que você entre nessa nova estação, não olhando para trás, para o que ficou, porque a Bíblia nos diz, deixando para trás todas as coisas que para trás ficaram, seguindo para o alvo, que é Cristo. Então, já deixou para trás, já fez errado, já não deu certo, já não está como gostaria, ok, tudo bem, você não vai poder mudar, mas você pode mudar a partir desta nova estação, o seu posicionamento, e mudando o seu posicionamento, lançando as sementes certas na terra, e sendo essa terra fértil, com certeza, lá na frente, no meio dessa estação, você talvez possa começar a ver alguns frutos que você vai colher. Então, somente creia, se achegue ao Senhor, se achegue à palavra de Deus, se achegue a Jesus, porque com Ele não tem como dar errado. Tem como dar a nossa vontade não ser feita. Isso acontece muito. Mas não é sobre a nossa vontade, não é sobre o nosso querer. É interessante que, só uma observação, foi um ano que eu ouvi muito isso. A minha vontade. Ah, porque eu não tenho vontade. Ah, porque vontade. Porque vontade. Aí eu ando fazendo uma análise, uma reflexão. Gente, vamos ser sinceros. Eu não faço o que eu quero, não. Grande parte das coisas que eu faço, eu não tenho vontade. Porque não é sobre mim. Eu não tenho, é sério. E aí eu vejo assim, muitas pessoas, não foram poucas, foram muitas. Ai, gente, meu cabelo tá no creme, tá, pelo amor de Deus. Não reparem, não me julguem, porque a gente tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo, né? Então vamos lá. E aí eu ouvindo muita gente
gente, porque é minha vontade, porque eu não tenho vontade, porque é minha vontade, meu querer, porque é sem vontade. Oi, como assim? Sem vontade? Eu não tenho vontade de fazer. Eu acho que eu vou ser generosa. 90% do que eu faço eu não tenho vontade, mas eu faço, porque eu tenho responsabilidade, porque eu tenho consciência, porque eu sei que não é por causa de mim, é por causa dele que eu me movimento. E por isso nós estamos aqui. É muito difícil para mim fazer os vídeos, eu tenho vontade? Não, não tenho. Eu não tenho vontade de aparecer, eu tenho vontade de me esconder. Sempre a minha vontade foi de me esconder, muito, todo o tempo, uma vontade de ficar escondida. Mas eu tô aqui, porque algo tem uma chama no meu coração. Tem um chamado de ser uma voz, talvez onde não exista voz. E eu não tô aqui para competir com nada, nem com ninguém. A única competição que eu tenho é comigo mesmo. E isso é muita verdade. A única pessoa que compete, que eu compito de fato, eu estou competindo. Eu nem sei se a palavra está certa, mas você faz a correção aí, não tem problema. A única pessoa que eu estou competindo de fato é comigo mesmo. E olha, isso já dá uma canseira que você não tem ideia. Então, se você está por aqui, eu quero te convidar para me acompanhar lá no Instagram do meu perfil profissional, Ruth Raulino Psico. Se você puder, vai lá, nós estamos falando um pouquinho sobre psicologia, sobre mulheres que muitas vezes atravessam o ano, passam o ano cansadas. Então, se você é essa mulher que está cansada e gostaria realmente de ter conteúdos para que você possa sair dessa condição de cansaço extremo, e eu nem falo de cansaço físico, eu falo realmente de cansaço emocional, vai lá e me segue. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.